Salve, rapaziada do canal, beleza? Vamos falar um pouco sobre o Corinthians. Tá difícil de ver os jogos do Corinthians, né? Mas o Corinthians agora tem um compromisso pela Copa do Brasil, tá? Eu acho que o Corinthians é favorito. A gente vai falar um pouco sobre o que eu acho, né? Vou dar minha opinião. Obviamente eu não sou ninguém pra achar ou não achar, mas eu vou dar meu palpite aqui, tá? Eu tô vendo um pouco das notícias do Corinthians em relação à escalação. Uma coisa que me deixa muito feliz, e eu vou trazer isso para vocês. Vamos falar sobre o Memphis, sobre o Garro. Será que teremos novidade contra o Novo Horizontino? Então eu vou trazer tudo que eu tô vendo aí nos bastidores do Corinthians, que eu pude acompanhar aí do treino do Corinthians, e o Corinthians que quarta-feira, né, amanhã, enfrenta às 9h30 o Novo Horizontino na Neoquímica Arena, e a tendência é de vitória, né? Nada mais importa, apenas a vitória. Eu acho que o Corinthians é um dos únicos clubes aí, dos grandes aí, não único, né? Mas eu acho que o Palmeiras vai enfrentar o Ceará, apesar de ganhar a primeira partida, mas é o Ceará, um time de Série A. O Santos está uma fase tenebrosa e talvez até seja eliminado do próximo jogo, que eu acho que é o ABC, né? Se eu não me engano. Mas enfim, eu acho que o Corinthians tem uma grande chance de passar tranquilo do Novo Horizontino, tá? Mas antes, se você é novo no canal, a gente está começando agora. A gente sempre traz o Rivais Sem Treta aí, com o Vitinho, que é palmeirense, e a gente quer trazer mais gente aí para comentar sobre os jogos e as rodadas. Amanhã tem vídeo com o Vitinho, tá bom? Mas eu quis trazer esse vídeo sobre o Corinthians, né? Então deixa o like, siga a página, comente aí sugestões de vídeo para vocês, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, pra gente alavancar mais o canal. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, vai ser legal ouvir vocês, tá? E vamos falar sobre o Corinthians, né? Porque, pelo que eu vi, tá, dos treinamentos, Memphis Depay treinou com o Mateuzinho. A gente sabe que o Dorival meio que colocou a boca no microfone ali para falar mal do departamento médico do Corinthians, né? Entre aspas, né? Tanto que o Corinthians demitiu a doutora Ana. Não acho que ela é uma boa profissional, tá? É minha opinião. Tem muita gente envolvendo já polêmica, porque é machismo, porque demitiu ela. Eu acho que não tem nada a ver sobre isso. Eu acho que o Corinthians sempre teve um departamento médico muito bom, né? Um departamento médico referência. Recuperou Ronaldo Fenômeno, recuperou Renato Augusto, recuperou até o Alexandre Pato na época. O Corinthians também sempre foi muito preventivo. Jogadores do Corinthians têm menos lesões do que outros times. Olha só o São Paulo como tá, né? Todo mundo se machuca lá. O Corinthians tem um departamento médico, sempre teve um departamento médico muito bom. Eu acho que o que pega na questão da doutora Ana, por ela ser a líder, né? Do departamento médico do Corinthians, é que muitas coisas aconteciam. Eu acho que o problema maior não é questão de, como que eu posso falar, evitar lesões e tudo mais. Eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o problema é retomar jogadores, né? Por mais que ela não tenha a culpa 100% no que aconteceu com o Palácios, ela mesma colocou a culpa no outro médico do Corinthians, mas o fato do Palácios mostrar ele em treinamento, mostrar ele com bola, e não volta, e não volta, e não volta, aí ele é relacionado, não joga, sabe? Aí a gente faz 2 semanas que a gente tá vendo ele em treino, e o cara não volta. Então eu acho que assim, tem jogadores, talvez que nem a lesão do Garro, talvez será que era tão grave assim para ele ficar tanto tempo, entendeu? Então eu acho que o problema não é evitar a lesão. Eu acho que o problema é a retomada dos caras de lesão, né? Então o próprio Mateuzinho, do nada o cara sai, do nada ele não teve uma lesão, mas o cara do nada some, entendeu? Então eu acho que sim, ela tem a responsabilidade dela. E eu acho que depende do que o Corinthians vai trazer, né? Eu acho que o Corinthians é o único clube no Brasil que o pessoal fica preocupado, né? Sai a médica, o pessoal fica preocupado. Meu Deus, quem o Corinthians vai trazer? Em nenhum outro clube acontece isso, né? Mas o que a gente viu foi o Garro já treinando com bola, sem proteção no joelho, sem as chuteiras amarradas, totalmente leve.
Inclusive o Corinthians até divulgou um passe que ele deu espetacular pro Bidu, então parece que ele tá muito bem, ele tá treinando com o grupo. Memphis Depay, ele tá treinando com o Mateuzinho, a gente viu uns vídeos dele treinando isoladamente com o Mateuzinho, e é treino, gente, de recuperação mesmo, tá? Pular cone, dar um tapa na bola, pular a bola, dar um tapa na bola, dar um sprint no lugar e dar o passe ou de cabeça pro treinador. Então, eu acho que, provavelmente não, eu acho que é 100% de chance que Mateuzinho e Memphis Depay não joguem contra o Novo Horizontino, e talvez a gente tenha uma esperança aí de ver o Memphis Depay e o Mateuzinho já no jogo do final de semana, tá? Pelo Brasileirão. Uma coisa que eu gostei muito do Dorival, tá? Ter que dar o braço a torcer, apesar de eu não gostar dele, eu achar ele muito arcaico. Na verdade, eu não gosto de treinador brasileiro, essa é a questão. E não é por conta de ser brasileiro. Eu não gosto do fato de que eles são muito cabeça dura. Eles são muito teimosos. Você vê que os treinadores gringos, normalmente, eles são teimosos, e todo mundo tem sua teimosia, mas facilmente eles desmontam o que se tá dando errado, eles desmontam, né? Então, os treinadores brasileiros não, eles se abraçam numa ideia e eles preferem morrer afogado com essa ideia do que tentar algo novo, né? Então, e eu vejo que o Dorival faz muito disso, eu já vi isso no São Paulo. Ele justifica o injustificável, né? Que nem quando ele falou que o time do Corinthians é montado, a montagem do elenco do Corinthians foi para jogar pelo meio, não para jogar pelas pontas, porque a gente não tem pontas. Primeiro, ele tá errado. Eu acho que o Corinthians tem alguns pontas, não são bons, mas tem. Por exemplo, o Kaique, que ele não usa. Então ele falou que o Corinthians não tem pontas. Ele cita, e a leitura dele foi perfeita. Ele falou: Romero já foi ponta, mas não é mais. Ele é um segundo atacante. Thales Magno não é ponta, ele gosta de jogar mais pro meio. A leitura dele foi perfeita. Ele falou até do Carrilho. O Carrilho sempre jogou pela ponta direita, mas de uns anos pra cá ele sempre jogou de volante, né? Meia. Então a gente tem que se adaptar. Ele fala isso, de adaptar, e insiste num 4-3-3. Ele insiste com jogadores de ponta. Ele colocou o Carrilho, que eu já falei 30 minutos de vídeo aqui. Eu não quero falar mais, mas o Carrilho isolado pela direita ali. E pra mim não faz sentido nenhum ele fazer isso, né? Se o treinador tem noção de que se o time não é montado para ter pontas, e mesmo assim você improvisa pontas, cara, não joga com pontas, simples assim. Então, uma coisa que eu gostei agora, tá? O GE divulgou, trazer para vocês, não sei se vocês estão cientes, o GE divulgou mais ou menos a escalação do Corinthians, e se for isso, eu tô super satisfeito. A impressão que dá é que ele tá voltando com um 4-4-2, no estilo diamante, né? Hugo Souza, goleiro. Félix Torres parece que vai de novo pela lateral direita. Claramente o Léo Maná não tem condições de jogar pelo Corinthians. Toda vez que eu ver o Léo Maná na escalação, eu vou arrancar pelo menos 20 fios de cabelo da minha cabeça, porque é um cara que dá dor de cabeça, é um cara morno, que não faz nada, erra passe, domina errado, toma decisões erradas. Então eu prefiro ver o Félix Torres na lateral direita, tá? E pelo que o GE apurou, Félix Torres vai pra lateral direita. O que já cai por terra tudo que o Dorival falou, porque o Dorival falou assim, se for isso mesmo, tá? Que ele falou que o Léo Maná não jogou porque ele tinha jogado 90 minutos. Bom, se o Félix Torres, que jogou também 90 minutos, jogar de novo, significa que o Léo Maná é horroroso. Simples assim. E aí vem Félix Torres, André Ramalho, fazer o quê, né? Não tem opção. Kaká e o Andileri na lateral esquerda. O GE coloca talvez o Matheus Bidu entre na do Andileri, porque ele já jogou também 90 minutos, mas vamos ver. Ranieri e José Martinez, graças a Deus, sem o Maicon, graças a Deus, pelo que o GE tá falando aqui, o Maicon não vai jogar. E eu agradeço muito por isso. Porque esse meio tem que ser Ranieri e José Martinez ali de volantes, tá? O Carrilho e o Coronado, os dois, como tem que ser no meio, tá? Pelo que o que eu acho que ele vai fazer, Ranieri de primeiro volante, Carrilho, o José Martinez e o Coronado no diamante ali. Eu acho. Se não, vão ser dois volantes e 2 meias, tá? E Romero, ou eles colocam ali, Romero ou Thales Magno
e o Yuri Alberto. Perfeito. Feijão com arroz, Dorival. Feijão com arroz. Simples, básico, perfeito. Não tenho nada a tirar. Eu acho que o Corinthians tem total capacidade de vencer essa partida e vencer bem, convencendo, até porque na nossa casa, né, gente? Campo bom, com a nossa torcida. O Novo Horizontino não é esse timaço. É um time médio para baixo. Então o Corinthians tem total capacidade de já vencer o primeiro jogo. Não custa nada vencer de novo por 1-0, 2-0, 3-0. E pelo menos acalmar os ânimos, né? Porque eu mesmo tô maluco. Eu vejo jogos do Dorival aí com o Corinthians e eu falo, beleza, tá ganhando, tranquilo, mas joga nada, o time joga nada, tá ganhando por pura sorte. Então, eu espero amanhã ver uma boa exibição do Corinthians, beleza? E você, o que você acha? Comente aqui qual que vai ser o resultado desse jogo, dê suas sugestões de vídeo, fala aí um pouco sobre a sua opinião sobre essa escalação e não se esqueça de deixar o like, seguir a página. Tamo junto, amanhã tem vídeo. É nóis.